Oi, gente, estou aqui bem despretensiosamente para falar sobre um assunto que eu tenho pensado assim esses tempos, sabe? Há um tempo atrás, umas semanas atrás, eu tava vendo o Instagram e não sei como veio para mim um post falando mal assim da maternidade. E falando super mal. E aí eu fui no Instagram dessa pessoa. E assim, gente, era um post. Todo o Instagram era só falando mal. O nome do Instagram é pra maldade. Era uma coisa assim, tipo, malternidade, sabe? Esse jogo de palavras. E, e aí eu fui vendo, eu falei, nossa, uma pessoa que fala tanto mal, os stories, ela dedica tempo fazendo stories e post todos, não é sobre a vida dela, o Instagram não é pra mostrar fotos dela e tal, é só pra fazer post falando mal, colocando a maternidade como algo pesado, algo difícil, algo prisioneiro, amargurador, tudo que vocês pensarem com relação à maldade, assim, a coisa má, na verdade, com relação à maternidade. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, essa pessoa deve ter passado por uma experiência traumática de relacionamento, deve estar frustrada, ela tá traumatizada, alguma coisa ali aconteceu para que ela pudesse estar assim. E aí, dito e certo, assim, eu descobri, assim, olhando, né, que ela estava grávida, ela estava casada, não queria ter filhos, mas o marido queria e tudo, enfim, engravidou. E nisso, é, ela grávida ficou sabendo que o marido estava traindo ela, né? Estava traindo ela, nisso houve a ruptura, logo a separação, já com ela grávida. A filha nasceu e essa filha nasceu atípica, né? Com autismo, um grau bem elevado, acho que grau 3 se eu não me engano. E com isso, gente, tipo, com toda essa situação que ela tava vivendo, né? Porque tem a ver com relação à carreira, ela não queria ter filho, o homem sim, e aí teve filho, toda essa situação. E aí acontece que ela fez o Instagram e começou a falar sobre isso, né? O quanto ela estava frustrada, amargurada, o quanto a filha veio num período, lógico, que ela não estava bem, e o quanto isso fez mal para ela como pessoa, como mulher. E aí, enfim, ela criou esse Instagram para falar sobre isso. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, existe um Instagram para falar só sobre mal da maternidade. E sabe, eu já vivi uma crise, digamos assim, sendo bem aberta na minha vida, porque assim, eu nunca me imaginei mãe. Não era meu sonho ter filhos, eu não tinha esse sonho. Tem gente que tem sonho de casar, ter filhos e tal. Esse nunca foi meu sonho, sabe? Sempre vivi assim. Sabe quando você vive sem pensar muito nisso? Sendo bem transparente. Vamos ver se eu vou postar esse vídeo depois que eu ver. Mas eu nunca tive esse sonho, assim. E aí, enfim, mas casei, todo um processo, né? Enfim, casei, tive filhos e tal. E depois que eu tive filho, eu passei por algumas experiências, tanto pessoal quanto espiritual também com relação à maternidade, fazendo com que eu falasse muito sobre esse assunto. Só que, e a gente também passa por uma situação, a mulher, quando ela tem filhos, ela ela passa por uma ruptura de amizades também. Quem não tem filho não vai entender quando a mulher vira mãe, né? A gente só quer falar sobre esse assunto, a gente só fala sobre isso. É, Então a pessoa que não tem filho não vai entender você só falando sobre aquilo, só vai entender quem tem filho. A verdade é essa, né? E aí eu me vi nisso assim, só que ao mesmo tempo eu percebi eu recebendo algo de Deus, algo espiritual mesmo. Eu passei por uma experiência espiritual, onde Deus falou algumas coisas comigo, que eu até, isso virou um livro até, por conta dessa experiência que eu tive. E isso começou a me incomodar muito, porque as pessoas olhavam, olha a loucura, né? As pessoas olhavam pra mim e já achavam assim, ah, ela vai falar sobre isso. E aí a gente torna uma pessoa chata, né? De falar só sobre o assunto, mas acontece também quando a gente vira mãe e a gente se dedica e tal, e tipo, eu não trabalho fora, então assim, é, parece que você fica sem assunto pra falar, sabe? Você tá com outras pessoas e você não tem assunto pra falar.
e você só tem pra falar só sobre um assunto. Você fica tipo num monólogo, assim, sabe? De assunto, digamos assim. E isso pode ser uma coisa chata para algumas pessoas. Eu nunca me esqueço, gente. Eu tava lendo um livro, eu tava em Belém, Belém do Pará, e eu tava na casa dos meus pais, eu tava lendo um livro que falava sobre cura interior. E eu tava lendo na cozinha da casa dos meus pais, lendo um livro. E chegou um amigo, assim, nosso, em comum da família e tudo, do meu irmão e tal, que faz parte da nossa igreja. E ele olhou assim, aí eu tava lendo, aí ele olhou assim, ele me olhou, ele falou, já sei. Ele nem, sabe, ele chegou pra falar, oi, Jéssica e tal. Ele falou, já sei. Tu tá lendo um livro sobre maternidade. Aí eu falei, não. Eu tô lendo um livro sobre. Ah, eu pensei que fosse. Ele ficou um pouco errado, assim. E eu fechei aquele livro e falei, nossa, eu tô sendo taxada como uma pessoa que só fala sobre isso. Eu não tenho outro assunto, gente. Eu comecei a não querer falar sobre. Olha que loucura, né? E eu comecei a querer não falar sobre, sabe? Eu falei, nossa, não quero falar sobre isso. Parece que eu só falo sobre isso. E isso. As pessoas estão olhando pra mim, pensando, ah, ela só é mãe, me colocando, sabe? Só mãe, não tem outra coisa pra ser, não tem outro assunto, não tem outro talento, digamos assim, não tem outra coisa. E eu fui ficando cada vez mais, digamos, fechada. E aí veio com relação ao Instagram e eu compartilho assim o que eu vivo, sabe? O Instagram é muito complicado porque tipo assim, você nunca sabe como a pessoa que tá te vendo, ela vai estar emocionalmente falando. Então, você coloca o que você vive, mas aquela pessoa não tá muito legal, não tá vivendo muito aquilo que você tá vivendo. Então, rola a inveja, aí rola os julgamentos de tudo. Então, eu comecei a colocar o que eu vivo. E o que eu vivo é maternidade, tipo, 24 horas, sabe, da minha vida. E aí eu comecei a querer não colocar mais, assim, não ser tão assídua, digamos assim, com relação ao Instagram, ficar colocando cores e tal, tá, passou esse tempo. Aí quando foi um tempo atrás, eu vi esse Instagram que eu falei pra vocês, que só falava mal da maternidade. Não, voltando, calma, para um pouco aí. Há uns anos atrás, eu falei com uma amiga minha que ela não é casada, não tem filhos. E a gente conversando, e ela falou assim, Jéssica, eu gosto de te seguir. Não sei como foi pra entrar nesse assunto, porque já faz 3, 4 anos, não lembro. E ela falou, Jéssica, eu gosto de te seguir. Eu acho uma coisa legal, porque olha, eu sigo a fulana, é uma pessoa conhecida nossa, assim, comum. Ela falou, olha, eu sigo a fulana, mas olha, eu vejo que ela só fala mal, tipo assim, ai, mal no sentido assim, reclamando, digamos assim, da maternidade, sabe? Do tipo, ai, hoje a mãe tá off, hoje a mãe tá acabada, hoje a mãe tá cansada. Tipo, usando esses jargões, essas palavras, assim. E ela fala, Jéssica, eu vejo que tu é a única diferente, assim, que tu coloca coisas boas e tal pra cima. A gente faz a gente sonhar com isso, porque, assim, sério, quando eu olho pra fulana, eu vejo que, tipo, dá vontade de não ser mãe. Porque ela só posta que tá cansada, só posta que tá acabada, só posta que tá não sei o quê. E tu eu vejo que posta coisas diferentes e tal. E isso me fez refletir, eu fiquei pensando com relação a isso. Eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado com relação a isso. Eu não sigo a fulana. Gente, assim, o Instagram pra mim, eu não tenho praticamente tempo, assim, tipo, não é muito prioridade, assim, eu ficar no Instagram e vendo várias coisas, vários vídeos e tal, tal, tal. Eu tenho um momento do tempo que eu vejo, logicamente, e às vezes é porque eu trabalho com isso. Eu sou doula, então eu tenho que fazer vídeos e tal. Às vezes eu vejo algumas coisas pra me inspirar, outras coisas aparecem pra mim. Mas acompanhar de ver stories e tal, tipo, é de duas pessoas e são duas pessoas assim que são famosas, né? Tipo, que a gente fala que essa é influencer, não são de pessoas que eu conheço, é muito difícil ficar vendo. Então eu não ficava vendo história dessa pessoa, né, pra saber. E ela assim, aí eu fiquei pensando com relação a isso, eu falei, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Eu posto aquilo que eu vivo no meu dia a dia, aquilo que eu tô fazendo. E aí tá, aí passou. Dá tanto pra entender, não sei como é que vai ficar esse vídeo. Aí eu vejo esse Instagram dessa pessoa que só fala mal da maternidade. E tem um versículo, gente, em Lucas, não lembro agora o capítulo, mas eu creio que é em Lucas, que fala assim, que até as pedras
clamarão. O que significa isso? Do contexto, né? Lá tá falando várias coisas com relação ao evangelho, de falar do evangelho, de anunciar o evangelho, falar sobre Jesus. E nesse ponto tá falando, até se ninguém falar, até as pedras clamarão. E esse versículo fala, não é pedra no sentido literal, pedra, sabe, de que você encontra no chão, mas de que assim, se você que é cristão, que conhece a verdade, que conhece Jesus, não anunciar o evangelho, não fazer algo, a pessoa que você menos espera, tipo, vai começar a falar sobre, sabe? Vai começar a falar sobre a Bíblia, vai começar a falar alguma coisa que está na Bíblia, porque é como se Deus desse um jeito de poder anunciar aquilo que você, cristã, não está fazendo. E eu comecei a refletir com relação a isso. Eu falei, poxa, Deus já falou comigo. Por muito tempo eu neguei no sentido de não quero. Eu não quero falar sobre isso. Eu não quero isso pra mim. Eu já passei um pouco dessa fase. Mas às vezes continua também, de pouco em pouco, sabe? É estranho, assim, falar sobre isso. E aí, eu vi esse Instagram e eu comecei a pensar sobre isso, sabe? E eu comecei, não, eu vou mostrar mais do que eu vivo. Eu vou começar a compartilhar, seja versículos falando isso ou aquilo. Porque se eu não falar, outras pessoas vão vir e vão falar. E às vezes de forma deturpada, às vezes não é da verdade. Gente, pra vocês terem uma noção, tem um cientista, eu creio que ele é cientista, Richard Dawkins, ou Dawkins, ele luta muito contra a ideologia de gênero, né? E ele mostra, por A mais B, cientificamente falando, biologicamente falando, de que só existem dois gêneros, o feminino e o masculino. E ele luta, ele é ativista com relação a isso. Só que ele é ateu. Ele é ateu, ou seja, ele não acredita em Deus, né? Ele não acredita nada disso. E é uma pessoa que está lutando e falando com relação a isso. E você fica, gente, né? Você conhece a verdade, você conhece Jesus e às vezes é cientista também, ou é da área da biologia, e não está falando com relação a isso. Não está instruindo, não está falando. E aí eu comecei a pensar e eu falei, nossa, eu vou sim começar a falar sobre a maternidade de uma forma boa. Eu não estou dizendo que na maternidade não existem desafios. Eu não tô dizendo que por vezes não é difícil ou solitário, né? Ou que você se sente cansada, lógico, você não é robô, né? Então o cansaço vem, né? Às vezes o desânimo, às vezes a preguiça também, de vez em quando, de não querer fazer algo, né? E tá tudo bem. Porque o importante, eu vejo assim, que não é você ter dias assim, porque nós somos seres humanos, a gente vai ter dias assim. Mas da gente não parar, sabe? Da gente não parar no meio do caminho. Se hoje eu tô assim, poxa, amanhã não. Ou então, se 2 dias eu tô assim, poxa, no terceiro dia não. Se uma semana eu tô assim, poxa, na outra semana eu vou ser uma mulher melhor, uma mãe diferente, sabe? De você continuar, de você persistir no caminho e não desistir no meio do caminho, porque você é humana, sabe? Então, eu queria fazer esse vídeo para poder incentivar, na verdade, você, se você é cristã, mulher cristã, a poder falar, sim, usar o Instagram. Hoje, o meio que a gente tem mais, assim, de falar com muitas pessoas, não tem jeito, é através do Instagram. Né, de você mostrar um pouco aquilo, de a forma de pensar, o modo de viver. Às vezes você não quer pregar, talvez, a palavra, mas você pode mostrar como você vive. Muitas vezes, a forma que você vive, o que você faz na sua casa, a forma como você vive em família, vai alcançar outras pessoas a quererem viver família. E isso é muito precioso, porque família tem tudo a ver com Deus. Deus criou a família e família tem tudo a ver com Deus, com o seu projeto para o mundo, com participando dessa cocriação de Deus, sabe? Então eu deixo um incentivo para que você possa assim falar,
de não ter timidez, porque se a gente não falar, as pedras irão clamar de outras formas. E aí você vê muitas vezes, né, pessoas que não vivem ali uma vida cristã, mas estão falando sobre devocional, né? Do devocional que estão fazendo, postam versículos. E a gente que às vezes vive, você que é cristão, que vive uma vida cristã, que tá ali com Deus, que tem muito talvez para doar, não tá porque, ai, vou me julgar. Gente, hoje em dia, as pessoas julgam por qualquer coisa. Se você faz 100% certo, vão te julgar porque tu é muito certinha. Se você faz 0%, né, certo, totalmente errado, 100% errado, vão te julgar porque você está errada. Então, quer saber de uma coisa? Não liga para o que vão pensar, não liga se vão julgar. Apenas vive a tua vida, mostra o evangelho e fala aquilo que você tem, que Deus colocar no coração para você falar. Eu tenho certeza que até, mas eu não sou influencer. Às vezes pessoas falam, né, podem pensar, na verdade, não vão falar, mas podem pensar, ai, pensa que é influencer, ai, pensa que quem é ela para postar esse tipo de palavra, quem é a pessoa para postar isso, pensa que tá ensinando alguma coisa. Mas, cara, essas pessoas que pensam isso, tipo, nem estão fazendo isso, sabe? Nem estão querendo mostrar nada e falar nada. Então, quer saber? É melhor falar e você seguir a sua vida em paz, sem saber o que o outro tá pensando sobre você. Sem ficar muito preocupada com o julgamento. Então, eu quero incentivar você que você pode sim estar influenciando, nem que seja uma pessoa. Não importa quantos seguidores você tem. Sou pequena, não sei o quê. Se você tem 50, 100 pessoas, se uma pessoa dali está sendo influenciada, se uma pessoa dali recebeu no coração e quer uma mudança de vida, de família, porque ela viu você falando ou vivendo aquilo, o seu trabalho já está feito. Então, é apenas uma reflexão que eu estava fazendo já tem muito tempo. E eu decidi falar, não sei porquê, mas se tocou no seu coração, receba essa palavra também, certo? É isso. Tchau.